Um case, um exemplo prático de lucro real presumido em reforma tributária. Você sabe qual será o seu preço na reforma tributária? Eu sou Renato Rodrigues, estarei aqui hoje com você apresentando o Pode Contar Mais Café da Triotécnica. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos já começar hoje, como eu gosto, com a mão na massa. Mas vamos embora, que o negócio vai pegar fogo hoje. Quem ficar aqui vai ser com a cabeça fervendo para a reforma tributária. Muito bom porque vai impactar os empresários. Quem ficar vendo aqui vai entender e vai poder cobrar o contador dele ou o profissional que estiver trabalhando com ele sobre qual é o impacto real do meu negócio. Vamos lá, conforme você falou, vamos pôr a mão na massa. E a primeira pergunta é, a gente olhando uma empresa, lucro presumido, lucro real, o que o empresário tem que estar de olho, né, numa empresa com esses dois regimes tributários? Vou falar o seguinte, quem está no lucro real está com meio caminho andado. Não quer dizer que está pronto, mas já tem conformidade fiscal, já tem informações sobre os insumos, possivelmente já está com o NCM colocado, devidamente cadastrado, e tem informações que as declarações do lucro presumido não têm. Então, toda vez que você vai fazer uma análise tributária de impacto da reforma tributária no preço, de precificação, o lucro presumido tem, as declarações do lucro real estão completas e a do lucro presumido não está. Então já tem uma dicotomia aqui, mas nem é usar declaração aqui a intenção, é mostrar o impacto de um item no seu produto. No caso prático, eu vou falar do que a gente viveu anteriormente, que é uma fábrica de insumos de equipamentos agrícolas, e todo mundo sabe que equipamento agrícola tem benefícios fiscais. E isso vai impactar ao longo de um tempo. Mas vamos começar pelo básico. Qual é o impacto o ano que vem de um determinado insumo? Então eu vou eleger placa de ferro. Para a gente, não importa se ela vem dobrada, cortada, aqui vamos falar que ela custa R$1.000 e é uma placa de ferro. Até porque, quando a gente fala de um item específico, geralmente vai para aquele segmento. Mas aí a pessoa pode ali dentro do seu segmento entender de acordo com o seu item, certo? Exatamente. O serviço vai mudar os insumos. Inclusive, insumo é uma palavra interessante. Dizia Aliomar Barreiro, que é um jurista famoso, que insumo deriva de uma algaravia. Olha a palavra que ele usa, algaravia francesa, que significa input. Então, tudo que entra. Finalmente, tecnicamente falando, a reforma tributária, com a dita creditamento amplo, que eu tenho dúvidas sobre isso se vai acontecer, mas enfim, vamos admitir isso, que a partir de um dado momento, a algaravia, o insumo que o Dr. Aliomar Baleiro explicou lá na década de 60 para 70, agora vai ser efetivamente utilizado. Então, insumo significa qualquer coisa que entra na minha produção e que vai sair no final. Agora até eu fiquei curioso para ver esse impacto, hein? Vamos lá. Então vamos lá. A gente tem aqui o seguinte, imagina que eu tenho então um pedaço, uma chapa de ferro, e ela custa hoje R$1.000. Não importa qual é o valor. Aqui dentro nós temos embutido alguns impostos. Vamos falar que são os 3 principais. O PIS, a COFINS e o ICMS. E o IPI, que é um imposto que é adicionado, vamos falar que é 10% do valor, de forma diferente. Então, quando eu compro essa mercadoria aqui, ela sai por R$1.100. Pausa agora. A gente vai fazer um corte. Primeiro momento, eu preciso entender qual regime tributário que eu tô. Por que isso é importante? Lá na frente eu vou pegar o crédito desse imposto. Já como CBS em 2027. Então a gente está falando aqui de um corte para 2027. Só. Então, a gente não vai olhar muito para frente porque a gente vai se confundir. Então, até por conta do período, né? Até qual é o próximo passo que eu tenho que fazer? Entender isso aqui. Depois, adiante, a gente vai construindo e vou aprender primeiro engatinhar, depois andar e depois correr. Não adianta tentar querer entender sair isso correndo agora. de uma vez, exatamente. Né? Então, se eu falar que eu vendo algum produto depois, lá no final, por R$10.000, eu tenho aqui um conjunto de insumos.
Obviamente o ferro é um dos componentes, tem outras coisas, mas eu preciso ter essa visão aqui da minha venda desse insumo, desse produto, dessa venda desse equipamento agrícola. E eu preciso entender também qual é a carga tributária que eu tenho na venda desses 10 mil. Então entrou por 1.000. Bom, quando eu retirar esse produto, eu vou ter que saber no meu fornecedor, olha só como a reforma tributária, como ela vai ficar complexa. Vamos imaginar que em 2027 a alíquota seja 9% de CBS. Até para as pessoas entenderem, a gente aqui está fazendo uma suposição, porque não tem ainda a alíquota efetiva. Exatamente. A gente não tem então, eu tenho aqui uma compra hoje que tem dentro desse produto aqui uma carga tributária de PIS, COFINS e ICMS e uma de IPI aqui, né? De 10%. Então eu pago 1.100. Eu preciso entender quanto é que eu vou pagar nesse produto, quanto que esse cliente, que esse fornecedor vai me fornecer lá na frente, para eu poder ser competitivo na venda dos 10 mil, porque eu vou ter um impacto aqui também. Então, no primeiro momento, eu quero entender o que vem na minha cadeia produtiva anterior, para eu poder repassar isso para frente. E por que isso é importante? Porque imagina que meu cliente, que meu fornecedor, desculpa, por que é importante? Porque se meu fornecedor simplesmente pegar 1.100, por exemplo, e colocar 9%, aí não trouxe calculadora, dá 1.000, dá 9, né? dá 9 reais. 1.100? 99, calcula aí. 99. Acho que é 9,90. Pedir certo? ajuda para nossa irmã aí. De irmã aqui para nossa companheira de jornada. Ela responde tudo para nós, para a gente falar a resposta certa, né? Eu vou fazer uma conta exata. 9%, né? 99. 99. Então, 99. Que calculão, hein? Se a pessoa fosse calcular isso de uma forma muito simplista em 2027, digamos que ela coloque 99. Então, eu vou pagar 1.199, certo? Então, em 2027, eu poderia estar comprando esse produto de um fornecedor que não fez conta nenhuma por 1.199. Simplesmente todos os impostos aqui, ele não fez a conta alguma. Aqui começa o jogo e a brincadeira séria. Primeira coisa, vamos imaginar que esse meu cliente, ele seja do lucro, esse meu fornecedor seja do lucro. Eu estou analisando então a cadeia anterior. A gente está analisando o fornecedor que eu estou comprando o produto para produzir. Para eu comprar o produto da maneira correta, com o preço adequado, porque vai impactar o meu preço de venda. Então não é só confiar, eu tenho que entender. Então vamos pensar que o PIS é 1%, para a gente ficar com a conta mais fácil. A COFINS é 3%. O ICMS não importa muito agora, porque ele vai começar em 2029. Então não vou entrar agora no mérito. Ele vai entrar sim na conta interna para calcular esses impostos aqui, mas eu não vou fazer a discussão aqui no que se refere a excluir 18% de 1.000 e calcular para ficar uma conta complicada. Então eu quero fazer um desenho simples. Então se eu pegar 1% de 10, eu estou dizendo, de 1.000 eu estou dizendo que tenho 10 reais aqui, 10 certo? Reais. E aqui eu estou dizendo que eu vou ter um COFINS de 30 reais. 30 reais. Isso aqui olhando para 2026. Então, estou comprando aqui nesse produto. Quanto que eu vou pagar nesse negócio em 2027? O IPI vai sumir. Ele não vai existir. Não vai existir. Então, esse produto vai custar menos. Presta atenção. Se eu pegar R$1.000 e tirar R$40, que é o imposto que eu tenho hoje, 960. Qual é o preço? 960. É o novo preço de base em 2029, ainda com o ICMS aqui, que vai ter um impacto, porque também não vai ter, o ICMS vai diminuir, concorda? Ele vai diminuir, sim. Mas para ficar a conta mais fácil, eu não vou nem fazer essa conta com a diminuição do ICMS sobre os impostos. A gente vai então tirar, imaginar que o ICMS calcula 18% aí de 960. Dá 172,80. Então, se eu tiver um ICMS de 180, em linhas gerais, vou diminuir R$8 aí do ICMS também. Mas não vou entrar aqui nesse mérito para não ficar complicado fazer essa conta, que é um desenho mais educativo do que prático, para a gente poder avançar no entendimento. Então, eu tenho 960. Se a alíquota for de 9% de CBS em 2027,
960 dá quanto? 960 9%. vezes 9% vai dar 86,40. Então, 86,40 com 960 dá quanto de tributo? Total de pagamento? 1.046,40. 1.046,40. Começa a entrar uma quebradeira aqui. Mas vamos falar aqui. Vamos tirar essa redondo, quebradeira sim, pra gente não ficar... Redonda aí. Então, a gente vamos arredondar. R$ 1.046. Esse produto caiu ou aumentou de preço? Ele reduziu de preço. Reduziu o preço. Reduziu o preço. Então, pode ser um equívoco eu falar que a reforma tributária vai aumentar para todo mundo. Perfeito. Porque eu tenho que tirar uns impostos para incluir outros. Por que isso é importante? Porque se o empresário não tiver essa definição, eu poderia cobrar 1.199. E aí não vou entender porque um concorrente meu cobra 1.199, ou um fornecedor cobra 1.199, e por que o outro cobra 1.046? Ué, mas está vendendo menos do que vendia? Talvez seja isso que aconteça. Aqui você começou a ter uma clareza do impacto da reforma tributária em alguns setores. Mas a gente pode usar o mesmo raciocínio. E é interessante que aí a gente está falando de um item. De um item que compõe um produto que tem lá, de repente, 200, 300 componentes. Aqui é um componente, daqui deve ter uns 70 componentes. É um elemento industrial feito com engenharia e tudo bem. E a gente não começou nem a falar da análise depois do contexto desse negócio. Eu dei aqui um exemplo em que o meu fornecedor ele tem uma carga tributária pequena e eu conheço a carga tributária dele e entendo por que ele está me cobrando menos ou não vai cobrar mais. Então a gente vai começar a lutar e debater esses números. Então o impacto para o meu negócio é o meu suprimento vai ter que entender desse negócio. E nesse caso ainda a gente tem um fator importante, né, Josmar? Porque a gente está falando de uma empresa que está no lucro real ou no lucro presumido e que vai afetar também, por exemplo, se ele estiver ali comprando de uma empresa do Simples Nacional. Aí é a história do contexto, que eu nem cheguei a falar para você. Então, nesse contexto aqui, eu tenho uma carga tributária em que o meu fornecedor, na minha cadeia anterior, me fornece os créditos. Se em 2027 esse cliente, esse fornecedor, eu estou com mania de insistir em cliente, né? For do Simples Nacional, aí teremos uma outra conta para entender como é que era feito. Mas você também tem condições de saber isso a partir da nota que ele emitiu em 2026. Você vai saber qual era a carga tributária dele, porque é obrigatório que no Simples Nacional ele coloque a carga tributária efetiva nas notas emitidas. Ou pelo menos o valor do ICMS. A partir desse valor, você faz uma engenharia reversa, tem o valor de faixa que ele está no Simples Nacional, para poder entender se o preço que ele está aplicando é justo ou não. E por isso que até você comentou, né? Uma empresa que está no lucro real hoje, ela está com um cenário diferente, porque essa empresa em si, ela já tem uma consciência o quanto é importante a conformidade fiscal, ter documentos ali para tanto comprobatório até mesmo para registro. E no caso hoje, esse cenário que a gente está falando, se a gente tem empresas ali que compra sem nota, vende sem nota, não tem essa noção, como que ele vai fazer essa conta? Ele vai ter que primeiro organizar uma base de dados, ainda que de forma primária, bastante rudimentar, digamos assim. Ele vai ter que conhecer essa estrutura. Se você não conhecer essa estrutura, possivelmente você não vai sobreviver na reforma tributária. Então, aqui a gente tem então uma situação em que, se for do Simples Nacional, a gente desdobra esse meu fornecedor em um Simples Nacional híbrido, que ele vai me dar esses créditos aqui, ou seja, eu vou conseguir pegar um pouco do crédito de PIS e COFINS aqui, ou 100%. Se for híbrido e o full ou completo, o que é hoje, perdão. O híbrido me dá o crédito, então eu tenho um crédito. Quanto de crédito? O que a lei falar que vai ser de CBS para 2027. Então eu não estou estendendo o cálculo aqui para todos os anos, porque isso é uma jornada. Quem não entender que isso é uma jornada aqui em 2029, vai entrar um outro tributo que vai impactar essa conta aqui. Então a reforma tributária a gente está com dois modelos, o modelo atual e o modelo que vai entrar. E ele está entrando em forma escalonada.
Então, no Simples Nacional, nós temos o modelo híbrido, que dá o crédito, que seria vamos chamar de Simples Nacional SNH. Mais uma sigla bonita. Acabei de criar aqui uma sigla nova, SNH. Simples Nacional Híbrido. Nacional Híbrido. E vamos colocar outra de SNA, Simples Nacional Antigo, porque full fica... Aí vai dar trocadilhos, né? E a gente às vezes tem uma quinta série aqui que... Esse full aí vai... Exatamente. Vamos falar Simples Nacional Antigo. Então, SNH é o híbrido, vai te dar o crédito. Agora tem um problema. Essa empresa aqui, ela paga os impostos dela. E ela tem uma carga tributária bem pequena na venda. Vamos dizer que é 7% de ICMS, 3% de COFINS e mais 1% de PIS também. Ela tem uma carga aqui de 11%, bem baixo. 11%. Beleza. Vai dar R$ 1.100. R$ 1.100. Só que a composição de custo dela, ela não conhece. Por que ela não conhece? Ela tem uma informação gerencial, nesse caso é um caso real, ela tem informação gerencial desse negócio, entretanto, todavia, as declarações fiscais dela são entregues de forma simplificada. O que significa isso? Que eu não consigo ir lá e fazer uma base de elementos bons para fazer uma análise em detalhe. Como, pegando esse ponto um pouquinho, uma declaração simplificada, o que muda nisso? É uma curiosidade minha. Curiosidade, por exemplo, na declaração do lucro real, vou virar aqui essa folha, quando você vende um produto no lucro real, você tem uma declaração, tem duas declarações, mas vamos chamar de SPED de forma geral, vai para a gente entender. Você tem uma nota fiscal. Então, o SPED registra notas fiscais. Essa nota tem itens. Item 1, item 2, aqui é um item. Nossa, a letra está feia. Item 1, item 2, item 3, item 4. Ficou feio aqui, mas tudo bem. Então, o primeiro item, segundo, terceiro e o quarto. Cada item, no detalhe do registro do SPED, que é o espelho da nota, ele tem aqui dentro. O primeiro item foi uma limalha. Aí tem todos os impostos aqui, você vai detalhar. Então, perfeito. O imposto 1, o PIS, COFINS, você vai detalhar. O segundo item foi uma lixa. Também tem toda a classificação tributária, toda a tributação de PIS, COFINS, ISS, se houver, ICMS e IPI. O terceiro item, vamos dizer que é uma chave de fenda. Também tem a mesma... Então, a gente vai ter aqui todos os itens no detalhe. Quando eu falo de um registro no SPED, no lucro presumido, por exemplo, é muito comum eu esquecer tudo isso e fazer assim, eu coloco um código vendas, por exemplo, 5101, e coloco o totalzão lá. Não vai detalhar do item de fato para analisar. Quando eu pego essa declaração para fazer a conta que a gente começou aqui atrás, eu não tenho essas informações. Entendi, perfeito. Então a gente ficou num detalhamento. E aí simplificado, né? E aí tem sistema financeiro que às vezes tem essa informação. Ainda que de forma precária tem. E tem sistemas que as pessoas nem colocam isso porque é mais dados e a gente vê que não tinha utilidade. Não tinha, agora tem. Acaba que as pessoas não dão importância pro dado, né? E essa informação para você ver o quanto que isso aí vai mudar o jogo, né? Você falou, aqui é o jogo do dado. Exatamente isso. O jogo do dado. O jogo do dado vai mudar o seu negócio. Quem tiver mais dados... Bom, dizem aí que tem uma empresa que faz entregas de comida, né? Que ela percebeu que quando tem um determinado time jogando, aumenta as vendas. Porque o pessoal está em casa e consome mais. E quando o time não joga, então ela começa a perceber. É o jogo do dado. Ela nem... Trabalha com os dados. Só que em contrapartida também os motoboys não vão. Então tem todo... Mas é um jogo de dados. É só um exemplo lúdico aqui. Coisa boa, mas problema ter essa também. Percepção. Então vamos voltar aqui. Eu tenho crédito. Agora, essa empresa ela tem uma carga de 11%. Vamos imaginar que aqui já está tudo aqui dentro. Ok. Aí vamos agora para a questão do contexto.
de cadeia de fornecimento. De fornecedores. Essa cadeia de fornecedores aqui, ela tem vários itens. Se todos forem no simples, ela tem que saber qual vai ser o regime. Já tem uma dificuldade operacional de entender quem é que vai dar o crédito e quem não vai dar o crédito. Muito possivelmente, alguns não vão dar o crédito. E ela tem que usar uma estratégia. Bom, em 2027, eu talvez tenha que pagar só a CBS, aí eu faço uma conta, ela vai fazer a mesma conta. Eu vou tirar 10% e vou acrescentar 10%. O preço não muda nada. Ela vai ter um ano para trabalhar de novo a cadeia de suprimentos dela, os fornecedores, para saber quem vai dar crédito e quem não vai dar crédito. Porque ela vai ser impactada de alguma forma. Num primeiro momento, na conta matemática aqui, eu vou diminuir 10% aqui. Então, esses 10 mil, imagina que aqui é COFINS, igual eu falei. E aqui é PIS. Então, eu vou trazer para cá agora. Vamos tirar isso daqui aqui. E tem folha. Eu tenho 10 mil aqui, que é o meu preço de venda. E eu vou tirar 10%. A conta nem é feita dessa forma, mas é feita uma conta por dentro. Mas a gente vai tirar os 10% direto. Então eu vou tirar R$1.000. Só para nível de informação e ficar fácil o cálculo. Não exatamente, para a pessoa entender. Se não... eu for explicar uma mecânica de regra de 3 aqui, aí fica mais... Porque é chamado markup, a gente tem que tirar o imposto dentro do imposto. Quem trabalha com ICMS entende disso, porque o fisco cobra ICMS sobre ICMS. Então, até porque é essa complexidade da nossa tributação hoje. Exato. Essa reforma tende a simplificar. Então, quando eu voltar no preço de custo original, excluir todos os impostos e eu acrescentar por fora o IBS e CBS, quanto vai ser meu preço? Por isso que é importante entender isso aqui anteriormente. Perfeito. Bom, então eu tenho 9 mil. Se a alíquota for os mesmos 9 que está aqui, 9 vezes 9 é 81, R$810. 810. Então, o meu novo preço para 2027 talvez seja R$9.810. Meu preço também caiu. Você está vendendo mais barato e também até por conta da... É por conta do reflexo. Só que aí eu vou ter que trabalhar em 2027 com esses fornecedores. Se eles tiverem crédito, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho crédito. Então, aí esse mesmo insumo aqui, seja do simples ou seja de uma cadeia normal, ele me dê os R$40. Então, quando eu for pagar um imposto, eu vou ter 810 menos R$40. Eu paguei menos imposto. Então que dá... O que a pessoa tem que entender nesse cálculo que a gente está utilizando uma alíquota fictícia, porque não tem isso, e nós estamos utilizando tanto essa base para compra e para venda, para demonstrar o quanto que como é que impacta. O impacto desse reflexo da carga tributária. Vamos pegar aí, 810 menos 40. 4 vezes 8, 32, 4 vezes 1, 4 dá... É menos, né? É menos, eu estou fazendo conta de multiplicação. 770. Então, eu vou pagar 770, apesar de ter pago 810. Aí vai entrar o tal do split payment aqui, que a gente já fez vários episódios sobre esse negócio. Já vai diluir E aqui isso. também. E aqui vai entrar um negócio chamado, no meio do caminho, lá na frente, da reforma tributária, de apuração assistida. Então, já começa a aparecer alguns elementos de forma muito mais prática para a gente começar a entender. É uma jornada que você começa... 2027, eu só estou falando de 2027. Só não 2027. Cheguei em 2028 e 2029. Até para exemplificar para o pessoal, essa parte, quando a gente fala de apuração assistida, é basicamente a Receita Federal já realizar todas as apurações aqui, já te demonstrar, falou, tá aqui, ó, foi isso que você vendeu, isso que você comprou, então, tá aqui. A gente tem aqui um exemplo prático. Eu começo olhando um preço de compra, vejo se o meu fornecedor vai dar créditos possíveis ou não. Eu vou ter que tomar a decisão de ele sendo do simples, porque essa empresa, por exemplo, ela tem muito fornecedor, que é do Simples Nacional. Então, possivelmente, ela vai ter que entrar no processo de educação desses fornecedores, ou talvez logisticamente, eu não vou ter o crédito. Se o cara me fornecer um valor pequeno de insumos para a minha produção, agora quando eu falar de insumos, você vai lembrar do doutor Aleomar Baleiro, tá? Então, quando ele fornecer esses insumos,
eu vou ter que saber onde ele está para eu poder pegar o crédito. E aí, de repente, eu vou falar, de repente tem que pegar de pessoas locais, porque também vai mudar a questão de transferência de crédito. As empresas com questões sociais vão olhar também para o destino do crédito que elas vão pagar. Agora as coisas, de repente, a gente vai entrar numa outra era de questão social, não só de imposto. Porque quando eu pagar alguma coisa, se esse meu fornecedor for da região próxima, eu vou estar fortalecendo a região. Porque agora esse dinheiro vai para a cadeia lá do fornecedor. Para a cidade do fornecedor, digamos assim. Então, quando eu pagar esses R$40, vamos imaginar que é de São Paulo e o fornecedor é lá de uma cidade do interior. Esses R$40 vai refletir lá naquela cidade. Aí ele vai me dar o crédito? Não. Então tá bom, talvez tenha que pegar um cara que me dê crédito agora. São questões que vão começar a surgir conforme a gente vai fechando. Aqui, olha que nós falamos só de um item, né? Quanto que tem só dados de um aí, item, quanto que gera informação, né? Imaginando que ele tenha crédito. Se tudo isso aqui for do Simples Nacional, eu no primeiro ano talvez opte por não desenvolver fornecedores híbridos do Simples Nacional. Então a gente tem essas questões. E aqui muda quando tem ST, substituição tributária. Quem é do mercado, compra e venda de mercadoria, que tem muito ST, não sei porque isso existe ainda, vai ter que trabalhar para diminuir. Então aqui eu deixei um exemplo muito prático e lúdico Esse daí ficou bem... do que vai acontecer. E eu estou olhando para a cadeia anterior e a minha cadeia posterior. Quando a gente chegar em 2000, vamos dar um corte aqui e a gente passa de 2026, 2028, a gente vai ter só a CBS. 2028 é só a CBS. 27 e 28 são 2 anos. O governo falou assim, a gente vai testar 2026, fazer validações. 27 começa de fato a CBS e aí sai o PIS, a COFINS e o IPI. O IPI tem umas questões de concorrência com a Zona Franca de Manaus. Por exemplo, se eu produzir alguma coisa que a própria Zona Franca de Manaus também produza, eu vou tributar IPI. Então o IPI é um produto natimorto, mas a gente tem que olhar. Eu vou ter que olhar também se esse produto que eu vendo é um produto que tem o imposto seletivo em vez do PIS e do CBS. Por exemplo, empresas que trabalham com eventos e compram muita bebida. A bebida alcoólica vai ter o imposto seletivo. Não vai dar crédito. Então essa conta aqui não serve para ela. Entendeu? Então, eu tenho bebida açucarada. Também vou ter que olhar para esse lugar. Então são coisas aqui de uma regra geral. Por isso que ela tem bastante detalhes para você por setor. Bom, aqui a gente vai parar para 2028. Deu um corte aqui, 2028 passou rápido. A gente chega em 2029. Vou continuar com o mesmo exemplo agora. Agora eu tenho um ICMS de 18%. E uma alíquota de IBS, que é o novo imposto que vai entrar. O que é o IBS? É o ICMS e o ISS. Está aqui. Ele vai entrar em 2029 com 10% da alíquota total. Não sei quanto vai ser. Vamos imaginar que é 9%. Mesma coisa, a gente não tem isso definido. Não temos, mas por isso que a jornada da reforma tributária ela não termina. Ela só está começando. Em 2029, independente do meu regime, independente da minha atividade, aqui, inclusive, por exemplo, locação, vai estar pagando 10% de IBS. Vamos imaginar que o IBS seja 20%, fique em 29%, para ficar a conta fácil. Total do imposto final, IBS-CBS, ou do IVA dual, que é o CBS mais o IBS, fica em 29%. Se o IBS for 20%, a alíquota total, então, digamos que vai ser 2% de o novo imposto IBS. É o IBS. Então, 10% de 20%, eu vou estar com 2% de IBS. Foi feio. Um IBS de 2%. Lembrando que o IBS total está previsto 20%. Em 2029, eu entro com 10%. Essa conta vai ter que ser refeita. Não vou fazer ela agora, porque senão a gente vai confundir a cabeça. Mas aí, de novo, mas aqui, quem trabalha com locação, por exemplo, já vai ter 9% de CBS e mais 2% de IBS em 2029. Locação.
Não vou falar dos outros negócios para a gente não ficar muito complicado. Em 2030, aí a gente vai entrar com 20% do IBS. Significa que eu vou ter um IBS de 2 vezes 2, 4%. 4% e mais o mais os 9%. De 9%. Entendeu? Então a gente vai começar. E aí em 2031, 2032, lembrando que é 30% de fazer igual aquela antiga presidente, 30% de 20% é 6%. Ela estava certa naquele raciocínio dela. Tava. As pessoas brincam, mas ela fez a conta certa. O cálculo foi certinho. Foi mesmo. certo. E 40% de 20% é 8%. Então, eu já vou entrar com mais 8%. Então, em 2032, vamos dizer assim de forma genérica, a alíquota para quem trabalha com locação, que não tem ISS nem ICMS hoje, vai estar 8 mais 9. 17. Tem um redutor, tem umas coisas para considerar aqui, mas só para você fixar isso na cabeça. E aí, 2033, o jogo vira final e a gente vai estar com 100% dos 20%. Então, a gente vai ter um salto de 8 para 20, com os 9, 29. 29%. Então, aqui é um exemplo na linha do tempo para você ter uma mentalidade e entender. Eu acho que faz sentido essa questão para você olhar, para você ter isso na cabeça, fixado, quais são as datas, esse escalonamento, e olhar para o seu negócio, para a reforma tributária, como algo que já existe, já aconteceu, já tem impacto agora. Em setembro, essas empresas do Simples aqui, ó, o full vai continuar igual. A empresa que vai dar o crédito de R$40, a empresa que vai dar o crédito de R$40 para essa indústria, por exemplo, agora em setembro de 26, ela vai ter que falar, ó, olha, eu quero ser do Simples híbrido, porque meu fornecedor falou assim que vai me tirar da cadeia de produção dele, caso não dê o crédito. Tudo isso vai influenciar, né? Vai influenciar. Tanto para quem está vendendo, para quem está comprando. Exatamente. Vai ter então, que... em 9 de 26, esse fornecedor do Simples Nacional, que fornece para essa indústria aqui, já está com essa missão de olhar. Então, todo mundo... tem gente falando por aí, eu sou do Simples, reforma tributária só o ano que vem, blá. Cara, se você não fizer esse negócio aqui em setembro, possivelmente só, acho que é mês de abril, que você vai conseguir, de 27, que você vai conseguir. Então, temos aqui um novo inferno contabilístico agora. Vai poder mudar de regime tributário, o Simples Nacional, 2 vezes no ano. Josimar, é sensacional essa explicação. Tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando a gente conseguiu ali ver de forma clara, calculada, onde que eles têm que estar olhando. Então, eu particularmente assim, a gente trabalha para levar essa clareza para as empresas, para os empresários. E pegando tudo isso, a gente vê tanto a parte do Simples Nacional, quanto que vai ser importante as empresas ali entender a sua cadeia, planejar, fazer projeções, entender todo o seu cenário. E se a gente for trazer um paralelo de todo esse cenário para os empresários, o que você falaria para eles hoje? Para eles é justamente olhar para isso e trazer ali para o seu negócio, ter essa clareza de informação. Diagnóstico, onde que eu estou, mostrei aqui, que nós temos que entender qual é o tipo de produto que eu vendo. Aqui eu falo produto, mas qualquer atividade hoje, até o escritório de contabilidade, vai poder pegar crédito, por exemplo, dos materiais de escritório, dos sistemas que ele usa. Então, não tá excluído ninguém desse processo. Então, o pequeno empresário que tem um Simples Nacional, ele tem que saber disso aqui ou contratar alguém que sabe fazer essa conta, esse diagnóstico, para poder dar minimamente, como diz o nosso sócio, algum tipo de informação e clareza da carga tributária. Ainda que de forma um pouco imprecisa por conta da ausência de dados, mas é importante que você monte isso para lá na frente. Começar a fazer pelo menos, né? Se não começar agora... a gente está falando aqui de reforma tributária no impacto, isso aqui é uma precificação, mas tem toda uma questão de estrutura financeira, que é ordem financeira para estar preparando. Alguns hábitos, já falamos em diversos podcasts aqui, eles serão expurgados do nosso costume. E a reforma tributária, sim, vai afetar, visa para o governo, mas de uma certa forma, visa o fisco, de uma certa forma vai forçar
e vai tirar gente que não sabe trabalhar do mercado. Precificar. Temos outros podcasts, a gente já falou disso, acho que não precisa ficar falando. De novo, uma empresa que tinha 15%, a outra que vendia supostamente a 6%, e se financiava nos parcelamentos eternos e possíveis. Isso quando não pagava. Então, ali a concorrência vai melhorar, muito possivelmente. Muito bom. E é importante que uma empresa hoje que não tem um sistema para gerenciar toda essa cadeia de dados, ter número, vai ficar para trás. Vai ficar às escuras, no mínimo. Vai ficar à deriva no mar, como você usa muito a metáfora do navio, vai ficar à deriva. Vai ser um barquinho à deriva e o barquinho pode se perder. E não vai ter o Wilson para ajudar, não. Josimar, excelente explicação. Estou aqui maravilhado com o tanto de dados que a gente conseguiu ver nesse podcast. E você que acompanhou a gente até aqui, você também gosta desse tipo de conteúdo, quer ter essa informação para você poder analisar o seu negócio, analisar principalmente o que vai impactar na sua empresa, comente aqui nesse podcast, pergunta aqui para a gente que a gente vai, com todo prazer, estar retornando para você. E se você também hoje não tem noção do que está acontecendo na reforma tributária, até o que o Josimar fala, né? Onde que eu tô? Onde que você está? Você já tem essa noção? Então, chama a gente também. A gente vai estar fazendo um diagnóstico para você. E obrigado por acompanhar. Esse foi mais um Pode Contar Mais Café. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Se você gostou dessa planilha e quer ter um modelo exemplificativo, diga se você quer o modelo exemplificativo aqui. E se você gostou também, quer uma continuação dessa jornada, também se manifeste. Continue escrevendo aqui nos nossos, aqui embaixo desse podcast, para você receber esse material. Muito bom. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.